Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar a respeito de plataformas e aplicativos para escrever em inglês. Bora pro vídeo? Quando eu comecei a escrever inglês, eu tinha muita dificuldade para conseguir escrever as coisas mesmo, entendeu? Botar ali, bater e digitar. E eu perdia horas e horas tentando raciocinar, pensando na tradução de palavras, enfim. E eu caio na armadilha, que espero que vocês não caiam, e aí fico um alerta, de escrever em português e depois traduzir tudo. Cara, isso é um duplo trabalho muito fodido, não vale a pena. E aí, estudando, correndo atrás, me aperfeiçoando, eu encontrei dois aplicativos e duas plataformas, dois sites, né, que eu uso. O primeiro deles é o Google Tradutor, que todo mundo conhece. Ele basicamente traduz alguma palavra, frase ou até mesmo um texto em PDF, se você colocar lá. Hoje em dia tem a parte de arrastar, você bate foto também hoje em dia das coisas e ele traduz. O segundo é o Grammarly, que ele é basicamente um dicionário online. Então você pega as coisas que você quer, o seu texto, copia e joga nele e ele vai te mostrando os erros. Aí tem erro ortográfico, tem erro de sentença, tem erro, tipo assim, você está usando voz ativa quando na verdade ficaria melhor com voz ativa. Ele sugere, né, a troca de determinadas sentenças ou determinadas palavras. Enfim, vale muito a pena mesmo. Eu uso ele até hoje. E os outros dois são dois sites de duas universidades que eles ajudam o estudante a escrever inglês. O primeiro ele dá dicas, várias dicas de transition terms. Ele também mostra frases e como é que ficaria melhor assim ou assado. E também tem textos lá a respeito de como se escrever em inglês. E o segundo site, ele já é um pouco mais elaborado também de uma universidade, que ele mostra as frases inteiras. Então, vamos supor, eu quero falar a respeito de um resultado controverso lá no meu artigo, no meu trabalho. Então, ele já mostra como é que seria a minha open sentence, né, a sentença de abertura. E aí tem vários exemplos. E assim como o primeiro, ele também tem tópicos ali, tipo introdução, materiais e métodos e assim sucessivamente de como deveria ser escrito. Ele mostra também uma árvore com 3 opções de possíveis escritas ou possíveis escolhas. Enfim, é muito bom mesmo. E como é que eu uso eles até hoje? Sim, eu uso eles até hoje. Porque se você tem uma, duas, três ferramentas que podem facilitar a tua vida, mesmo você sendo fluente na língua ou naquele seu trabalho, por que não utilizar? Então eu utilizo o Google Tradutor quando sou convidado para escrever um artigo com uma equipe, ou então só fazer a tradução e fazer um incremento ali de ideias, melhorar a discussão, enfim. Eu pego o artigo todo, certo? Parágrafo por parágrafo, jogo no Google Tradutor e depois eu jogo no Grammarly. Aí do Grammarly eu puxo e aí eu mesmo vou fazendo a correção manual. Então essa parte meio que trabalhosa, manual, eu deixo de fora, tá? Jogo no tradutor mesmo, jogo no Grammarly, que eles fazem um trabalho sujo para mim. O meu trabalho é só fazer o refinamento ali, tá? E cara, isso é uma puta mão na roda. Se eu, por exemplo, vou escrever o meu trabalho, o meu artigo, eu já escrevo em inglês, então eu corto essa parte do Google Tradutor. Então eu já escrevo direto no Grammarly, eu abro uma nova janela e já escrevo ali, ele vai corrigindo, fazendo sugestão, eu aceito ou não, posso recusar também. E aí depois eu vou transcrevendo para o Word. E se por acaso eu tenho alguma dúvida a respeito de algo, ou eu estou vendo que, por exemplo, uma palavra de transição eu estou repetindo muito, eu esqueci disso, deixei passar batido, ou então não estou lembrando ali na hora, eu vou e corro em um desses dois sites para pegar alguma palavra de transição, ou então eu, sei lá, dei um branco ali na hora de escrever alguma frase de abertura, sabe, nos materiais e métodos, ou lá na discussão, ou então simplesmente não estou conseguindo fluir o texto naquele dia, né? É o terror da escrita que todo mundo chama, você senta lá, passa uma hora olhando e não escreve nada.
eu vou no segundo site, pego as frases de lá e jogo no meu texto e dou uma adaptada. Obviamente, ou às vezes, antigamente, né, eu nem adaptava. Mas, enfim, é assim que eu uso as quatro ferramentas juntas ou as três ferramentas juntas, beleza? Então bora para a tela do computador agora para eu mostrar para vocês. Bora lá? Vamos ao primeiro de todos, o Google Tradutor. Eu vou pegar aqui uma frase, um parágrafo, na verdade, de um artigo, e eu vou jogar aqui. Ele vai vir essa tradução nua e crua, tá? Eu lembro que uma vez eu tive aula, na época que eu fazia inglês, com um professor que ele falou que de 0 a 10 a classificação do Google Tradutor é 7, então ela é boa, tá? Não é ótima para trabalhos acadêmicos, científicos, enfim. E aí uma coisa que eu faço, eu copio para cá e eu abro o segundo, que é o Grammarly, e colo aqui. Aí ele já me dá aqui, ó, as alterações. Eu não preciso ficar indo de linha em linha, tá? Fazendo um trabalho muito manual. Então eu já venho para cá, ele já me mostrou aqui, ó. Isso eu acho que deveria ser assim. Às vezes ele dá algumas sugestões que tanto faz, certo? Você não precisa alterar. E tem outras que ele erra. Ele geralmente comigo ele sempre erra na vírgula, tá? Então quando vocês forem utilizar no computador de vocês para fazer o trabalho de vocês, fiquem ligados na vírgula. Então aqui ele está me dando uma alteração, eu concordo. Se eu concordar, eu clico aqui no verdinho, tá? Se eu quiser saber mais, eu clico aqui. Ou eu posso simplesmente ignorar, que é o que eu faço quando é com vírgula, ou ele me dá outras opções para eu poder ajudar a melhorar a plataforma. Então aqui eu vou e aceito, tá? Aqui ele me deu o problema da vírgula. E aí eu vou interpretar. Aqui ele acertou comigo na vírgula. Então eu vou e aceito. Pronto, certo? Agora sim eu venho aqui e faço um trabalho manual. Porque imagina só, toda vez que eu tiver que jogar no Google Tradutor e tiver que vir aqui frase por frase, tá? Linha por linha, isso aí toma muito meu tempo. Então eu copio daqui, jogo para cá, ele faz essa correção extra para mim. E então com isso eu venho aqui, ó, agora linha por linha e vou alterando o que eu quero e o que eu não quero, tá? O grande problema dele, do Grammarly, é que se for uma sentença muito curta, tá? Acho que 2, 3 linhas, ele não pega bem. Então fica um pouco complicado, tem que ser com parágrafos, tá? E ele me dá o score aqui, de 0 a 100, então uma pontuação total desse texto está em 96. Porra, 96 está fenomenal. Se eu não entendesse nada de inglês, poderia pegar aqui do jeito que está e soltar lá, no artigo, no trabalho, enfim. E aí ele me dá alertas não somente de correção gramática, de pontuação, de clareza, de não é de engajamento. Engajamento seria uma tradução literal, seria de coerência e coesão do seu texto. Pronto. E ele me dá outras coisas, ele me dá os alertas premium, né? Se eu tivesse o premium aqui, que no caso aqui ele estaria me dando uma sugestão de sentença, uma sugestão de voz passiva e uma sugestão de pontuação, tá? Se vale ou não vale a pena utilizar o prêmio, pagar o prêmio. Cara, se você é iniciante, não entende de inglês, eu acho que vale a pena sim, tá? Mas à medida que você já entende inglês, já escreve inglês, eu acho que o prêmio se torna desnecessário, porque querendo ou não, ele vai fazer um pouco mais de trabalho manual, que nem está mostrando aqui os três. Vai sim, com certeza. Só que, querendo ou não, para quem escreve inglês, a gente sabe que a gente deixa ali o trabalho quando ele está pronto, entre aspas, por 2 a 3 dias de molho e volta para fazer uma revisão total no texto, né? E aí nessa revisão total do texto a gente acaba
vendo isso aqui que a gente teria que pagar, beleza? Com relação ao Google Tradutor, você pode colocar documentos inteiros, tá? Às vezes eu boto artigos para os meus alunos, o PDF, e eles não sabem inglês e colocam o documento todo. Não fica uma tradução legal, mas dá para quebrar um galho, beleza? Próximo seria o site da University of Wisconsin. E, cara, é um site que ele ajuda você a melhorar o seu inglês. E aqui ele te dá opções de deixar o seu texto mais claro e mais conciso, tá? E aqui ele tem várias dicas, eu vou passar em duas delas. E uma coisa, cara, que peca bastante na galera que começa a escrever em inglês são as sentenças de transição. Então aqui ele me dá ideias. Vamos carregar aí. Então ele faz uma introdução a respeito do que é, ele fala de coerência, coesão, e lá no final ele me dá as palavras de transição. Quando eu quero a parte de cronologia, quando eu quero combinações de alguma coisa, quando eu quero mostrar algum contraste, cara, isso é muito importante. Quando usar cada coisa, tá? Isso realmente faz uma diferença num artigo científico, uma diferença absurda. E ele me dá vários exemplos. E aqui ele me dá as referências. Vamos voltar. No primeiro, na verdade. Opa. No segundo, que é o que eu uso também, ele me mostra estratégias, né? Então ele me dá duas recomendações aqui e ele vai trazendo as mesmas palavras. Eu gosto de mandar isso muito para os colegas ou alunos que estão começando a escrever inglês. E nesse aqui, eu gosto de mandar muito esse aqui, ó, reduzindo palavras. Em vez disso, use isso. Em vez disso, use isso. Em vez disso, use isso. Ele vai dando sugestões, tá? E um outro que eu gosto muito de usar é esse aqui, ó. Para eu evitar de utilizar certas palavras que elas simplesmente ficam vagas no texto ou que não teriam a necessidade de estarem lá. E que ele me mostra exemplos, tá? Quando eu vou escrever na língua inglesa, eu gosto sempre de dar uma passada aqui rápida, tá? Para ver se depois que eu traduzo, para ver se eu não esqueci nenhum ponto. Isso aqui funciona como se fosse um tópico para mim, além das próprias dicas que eu tenho lá no meu mapa mental, que eu já mostrei para vocês anteriormente. E, por último, mas não menos importante, Academic Phrase Bank, da University of Manchester. Cara, ele me dá aqui explicações a respeito de coisas, por exemplo, eu quero definir um termo. Então eu clico aqui e ele me dá frases introdutórias, como é que ficariam, tá? Ele me dá também uma árvorezinha, dividida em 3 partes. Vamos supor que tem um termo e tem uma dificuldade de definir esse termo. Ele já me dá aqui, ó, sentenças prontas. Olha isso aqui que absurdo. Beleza. Estou com dificuldade para descrever os meus resultados. Eu clico aqui e ele me dá aqui, ó, por exemplo, falar a respeito de um resultado positivo. Ele já me dá a sentença pronta. Resultado negativo, a mesma coisa, certo? Um resultado interessante ou que te surpreendeu, mesma coisa. Cara, isso aqui realmente é absurdo. Discussão, que é o que a maioria das pessoas tem problema. Quero falar a respeito de uma medida inesperada. Já me dá aqui a frase pronta. Se, por exemplo, eu quero comentar a respeito de um achado, frase pronta. Então ele tem isso também para conclusão aqui, ele tem isso para introdução
tá? E ele sempre dá um textozinho inicial, vale muito a pena ler, tá? Vocês podem navegar pelo menu superior, que seria basicamente a introdução, desenvolvimento e conclusão do trabalho, ou pelo menu esquerdo, que são dúvidas específicas. Beleza? E aí, professor estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilha com ela e deixa aqui nos comentários quais outras plataformas vocês usam. E os dois sites vão estar aqui na descrição das universidades, beleza? Valeu!